E nesse momento também muito importante, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus, queria chamar aqui o pastor Carlos para ministrar o nosso coração, esse homem de Deus. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para Jesus pela vida desse pastor abençoado, que tem nos edificado dia após dia, e é uma bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Feche seus olhos, estenda sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do pastor Carlos, teu filho Jesus. Nós te pedimos mais uma vez a tua graça, o teu poder sobre a vida dele, e que ele fale tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já ministrou no coração dele, que os nossos ouvidos sejam abertos nesse momento, que a nossa mente seja cativa, Senhor Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, e que abra o nosso entendimento para entendermos a tua mensagem, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glórias a Deus. Glória a Deus, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Você está feliz com Jesus? Amém? Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Texto em que vamos ler inicia-se no verso 1 e vai até o verso de número 9. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sinta o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso pensais, e se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Onde você está, feche seus olhos e ore comigo, pedindo ao Espírito Santo que fale com você, que derrame sobre a sua vida a unção que Ele quer derramar. Faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida nesta noite. Eu não sei o que o seu coração, o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu quero dizer para você que já foram liberadas palavras de cura, palavras de libertação sobre a sua vida neste lugar. E eu creio que Deus já tem feito milagres, tem curado e tem feito maravilhas na vida de todos aqueles que confiam no Senhor. Oremos ao Senhor, dizendo assim: Senhor Deus e Pai, te louvamos pela sua bondade, pela sua graça. Agradecemos ao Senhor pela sua palavra, pelo amor do Senhor derramado a nós, manifesto a nós, pela vida de Cristo Jesus, que veio a este mundo e que foi dada por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, te louvando e exaltando o teu santo nome, para que hoje nós pudéssemos chegar na sua presença. Senhor, esta é a sua palavra que acabamos de ler.
fala conosco através dela, Senhor. Fala, enche o nosso coração de ensinamento, ó Deus. Dirige-nos, orienta-nos nesta noite, ó Pai. E eu me coloco à sua disposição para poder transmitir o recado do Senhor à igreja e a todos aqueles, Senhor, que estão nos assistindo, em qualquer lugar, onde eles estiverem, Senhor, mas que sejam tocados e visitados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero dar um destaque especial para o verso de número 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Muito bem, esta carta, que nós chamamos de Epístola de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida, ela faz parte de um grupo de escritos da Bíblia Sagrada, que é chamado de carta da prisão, ou cartas da prisão, porque foi escrito em um momento em que Paulo estava preso, né? O autor da carta é Paulo, então o escritor desta carta, ele estava preso, e aqui no caso ele estava preso na cidade de Roma. Filipos ele escreve aos irmãos de Filipe, por isso a carta aos Filipenses. Filipe era uma importante cidade do Império Romano na região da Macedônia. O nome desta cidade foi dado a ela em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande. E então Alexandre conquistou essa cidade por volta do ano 360 a.C. E era uma importante cidade, como eu disse, da região da Macedônia, e pertencia ao Império Romano. A Macedônia, ela é uma região no sudeste da Europa. Essa região foi a primeira cidade europeia que recebeu uma comitiva de missionários. E eles receberam esta visita, e ali então foi fundada uma igreja. A comitiva que chegou ali pela primeira vez, ela era liderada por Paulo. Ela, durante a sua segunda viagem, fazia parte desta comitiva Silas, um importante membro da igreja de Jerusalém, e o Dr. Lucas, o médico Lucas, escritor de um dos evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos. E também estava Timóteo, um discípulo de Paulo, e depois, mais tarde, ele veio a ser pastor da igreja de Éfeso. Então esta comitiva chega na cidade de Filipos, e ali eles fundam uma igreja. Eles chegam por volta do ano de 49 a 52 depois de Cristo. Então eles chegam ali da era cristã, da nossa era, né? 49 a 52 depois, ou seja, da nossa era. Dizem que Lucas cuidou desta igreja por um tempo, porque logo que esta igreja iniciou as suas atividades ali na cidade de Filipe, dizem que Lucas ficou ali tomando conta daquela igreja, e enquanto Paulo e os demais companheiros viajavam pela Macedônia pregando o evangelho. Então a carta aos Filipenses, ela foi escrita 10 anos depois da fundação, aproximadamente 10 anos, no ano de 62, durante uma visita que Paulo recebe de um representante da igreja de Filipos, quando ele estava então preso, de acordo com o capítulo 1, verso 7 da carta aos Filipenses, e verso 7 e os versos 13 e 14. Paulo então ele estava preso, ali em Roma, como já dissemos. A igreja então que começou com Paulo, essa igreja, ela estabeleceu um laço de amizade muito grande com Paulo, e era uma igreja pobre, porém era uma igreja que ela ajudava Paulo.
financeiramente. Por várias vezes nós vamos encontrar na Bíblia a história, ou seja, relatos de ofertas enviadas a Paulo por essa igreja. E agora então, mesmo sendo formado por pessoas pobres, era uma igreja generosa e ricamente abençoada. Paulo, ele havia sido preso na cidade de Jerusalém. Ele não foi preso em Roma, ele foi preso em Jerusalém. Ele foi arrancado do templo e arrastado para a rua. E lá na rua, Paulo então, para a praça pública, Paulo ele é espancado. E havia uma ameaça de linchamento de Paulo. E por isso as autoridades então, Paulo sendo um cidadão romano, judeu e romano, e então as autoridades romanas tinham a obrigação de proteger. E eles então pegam Paulo e transferem Paulo para Roma, onde ele fica preso em uma prisão domiciliar. E agora, Paulo preso naquela prisão domiciliar, ele precisava de alguém para estar com ele. Ele não poderia ficar sozinho ali. Os guardas da guarda pretoriana estavam com ele, mas eles não podiam sair para resolver as coisas de Paulo. Precisava que alguém ficasse com Paulo ali, fizesse companhia a ele, auxiliando ele. E então a igreja de Filipos, ela toma conhecimento de que Paulo estava preso e que precisava que alguém fosse até lá para ajudá-lo. Então, preocupados, eles enviam Epafrodito, um mensageiro da igreja, primeiro para saber notícias de Paulo, porque eles estavam preocupados, primeiramente, com as emoções de Paulo. Como que Paulo estava se sentindo preso? Se Paulo estava triste? Se Paulo estava angustiado? O que estava passando na cabeça de Paulo preso ali? E eles então preocupados enviam Epafrodito. E Epafrodito vai e leva uma oferta. E a intenção dele era ficar ali com Paulo. Enquanto Paulo estivesse preso, ele ficaria ali. Então, preocupados, por causa da preocupação, ele vai para estar com Paulo na prisão. E é interessante, irmãos, que essa viagem é uma viagem longa, de aproximadamente um mês. Então, Epafrodito, ele leva aproximadamente um mês para ir a Roma, para estar com Paulo. Chegando em Roma, então, Epafrodito, ele adoece. E no capítulo 2, verso 27, Paulo descreve isso na carta, diz assim: de fato, esteve doente e quase à morte, mas Deus me apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vos enviei depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e tenha menos tristeza. Por que Paulo ele faz essa menção aqui no capítulo 2? Porque agora, quando Epafrodito ele está bom, está melhor, está com a saúde reabilitada, ele resolve então voltar. Paulo envia ele de volta, mas ele estava preocupado. Por quê? Porque ele não teria cumprido a missão de estar com Paulo ali, de auxiliar Paulo naquele lugar. E então Paulo, ele faz essa recomendação, e ele não somente recomenda Epafrodito, como também ele recomenda Timóteo, que mais tarde ele vai enviar Timóteo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou trazendo para os irmãos dando essa explanação? Às vezes você fala: eu não quero nem saber disso. Eu, por exemplo, eu acho interessante saber o pano de fundo, conhecer o pano de fundo da mensagem em que eu ouço. Em que contexto aquela mensagem, em que contexto aquele texto foi escrito, em que contexto aconteceram os fatos. Então, por isso eu trago
e dou essa introdução para os irmãos. As cartas de Paulo, todas elas tiveram um cunho de corrigir problemas sérios. E a carta aos Filipenses, ela é diferente das demais cartas. É uma carta mais amistosa. Ela é escrita com o objetivo principal de estabelecer, dar notícia aos irmãos, dar notícia a respeito da sua condição emocional. Então, mas Paulo nesta carta, ele destaca a sua gratidão pelo cuidado dos irmãos de Filipe. E ele agradece pelas ofertas generosas que esses irmãos enviam. E ele agora, ele fala dele. Se você for um bom leitor da Bíblia, ou você vai ler, e você vai ver que o capítulo 1 e o capítulo 2, até um determinado ponto, até me parece que o verso 18, Paulo está falando dele. Estava contando, falando a respeito dele. Ele dando notícias dele. E Paulo também com o objetivo de encorajar aqueles irmãos. Paulo escreve com o objetivo de encorajar, porque muitos daqueles irmãos ficaram sabendo que Paulo estava preso. E muitos deles ficaram desanimados, desencorajados, assim como os discípulos no caminho de Emaús, assim como muitos dos discípulos quando Jesus morreu. Eles disseram: olha, nós esperávamos que ele ia remir Israel, mas ele morreu. E eles estavam desencorajados e por isso eles vão para Emaús. E no caso os irmãos também estavam desencorajados, porque Paulo estava preso. E eles estavam preocupados agora com as emoções de Paulo. E agora Paulo então ele usa o primeiro capítulo, a partir do verso 3, Paulo ele começa a falar a respeito dele próprio, dizendo mais ou menos, eu quero parafrasear aqui o que ele diz. Ele diz: olha, vocês não precisam ficar preocupados comigo, porque eu estou feliz, eu estou alegre, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. E você vai ver que no verso 3 até o verso 11, Paulo ele ora em favor dos irmãos. Ora, irmãos, agora alguém que estava preso, alguém que ele recebe uma visita de um mensageiro para levar uma palavra de conforto, ele descobre que aqueles que tinham enviado o mensageiro a eles estavam atribulados, estavam atormentados, com medo de Paulo estar triste, com medo de Paulo estar angustiado. Mas Paulo ele conforta o coração deles, ele ora por eles e ele conforta dizendo: eu estou feliz, eu estou alegre. E Paulo vai escrevendo aqui, falando e exortando esses irmãos. E então ele fala, por isso o capítulo 4, e nós encontramos aqui no capítulo 4 o versículo 4 que diz assim: regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então o que ele está dizendo? Regozijai-vos, se alegre, não se preocupe comigo, preocupe com vocês, preocupe com a condição em que vocês estão vivendo, porque eu tenho prazer, eu estou preso, mas eu tenho a alegria de estar preso por Cristo Jesus, porque o foco principal da minha vida é Jesus. Eu estou sofrendo pelo Evangelho, mas Jesus sofreu muito mais por mim na cruz do Calvário. Eu vivo por Jesus. Eis aí, querido, um motivo para você ficar feliz. Pessoas que dizem: olha, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei o que estou fazendo aqui. Quem sabe você que me assiste, você que está longe assistindo pela internet, você mesmo tem dito: olha, a minha vida não tem sentido, a minha vida, eu não sei porquê, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eis aí um motivo para você saber, e um motivo para você saber
qual a razão da sua vida. Eis aí um motivo para você viver feliz. Eis aí um motivo para você focar a sua vida e dizer assim: a minha vida tem sentido. A minha vida tem sentido. Eu queria dizer para você nesta noite que a sua vida deve estar focada em Jesus. Quando ela está focada em Jesus, ela tem sentido. Mas quando nós focamos a nossa vida nas coisas materiais, ou focamos o nosso olhar nas coisas desta vida, focamos para as coisas aqui, quando o mais importante para nós são as coisas terrenas, a nossa vida não tem sentido mesmo. Mas quando nós focamos em Jesus, assim tem sentido a nossa vida. O foco da carta então é Jesus, é Cristo. Então ele apresenta Cristo como a esperança do cristão. E o título da mensagem é A Alegria de Viver por Cristo. Quem sabe você, e eu tenho visto muitas pessoas que até servem a Deus dizendo: olha, eu estou assim sem alegria, sem motivação de viver. E nós vamos encontrar pessoas aqui na carta vivendo desta forma. Então Cristo, o principal alvo da vida de Paulo, ele deve ser o principal alvo da vida e esperança do cristão. Ele deve ser o primeiro lugar. Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Qual tem sido o alvo da sua vida? O que te motiva? O trabalho? Sim, deve te motivar. Mas a sua motivação principal qual é? O que te traz alegria? O que te dá prazer? Quem é o centro da sua vida? É Cristo ou você? Muitas das vezes nós nos colocamos no trono. Muitas das vezes nós colocamos no centro das atenções. E queremos o centro das atenções. Queremos o centro da glória. Queremos os elogios. Queremos ser citados. Queremos ter o nosso nome famoso. Queremos ter o nosso nome nas conversas. Queremos nos apresentar. Queremos aparecer. Mas eu quero dizer para você: quem deve aparecer, quem deve ser citado, quem deve ser o centro das nossas conversas é Jesus Cristo de Nazaré. Onde você mais emprega os seus esforços? Onde você mais dedica a sua vida? Em servir a Deus ou em fazer as suas vontades? Em servir a Deus ou alcançar os seus objetivos pessoais? Alguém escreveu seus alvos para o ano seguinte, chegou no final do ano, ele escreveu e ele levou alguns meses escrevendo os alvos para ele orar em cima daquilo. E no último dia, quando ele estava orando, na virada do ano, ele orando pelos seus alvos, ele orava e apresentava a Deus os seus alvos. O Espírito Santo tocou no coração dele e disse: quem falou que esses são os meus alvos? Muitas das vezes nós estamos preocupados com os nossos projetos, estamos preocupados com os nossos alvos, e focamos neles, e olhamos para eles, e apresentamos eles, mas esses alvos, nós, ao longo dos dias, eles vão passando, e nós não conseguimos esses objetivos, e frustramos, e nos entristecemos. Mas eu quero dizer, quando o nosso alvo é Cristo, nós cantamos o meu alvo é Cristo, mas será que é mesmo? Será que realmente o seu alvo é Cristo? Em que direção está focado o seu olhar? Em que direção está focado a sua vida? Em que direção, para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Qual a direção da sua vida?
Quais as coisas que te chamam a atenção? As coisas terrenas ou as coisas celestiais? A palavra de Deus ou os contos desta vida? O que te chama a atenção? Quem ocupa o trono da sua vida? É você ou é Jesus? No caso de Paulo, o seu alvo era Cristo. Por isso ele estava alegre na prisão. Ele estava feliz na prisão. Porque a sua prisão era motivo de dar glória a Deus. Porque ali na prisão ele cumpria o seu ministério entre a guarda pretoriana. Porque preso todos os dias, ele tinha que estar acompanhado por um soldado. E todos os soldados que vinham ficar com Paulo, ele ouvia o evangelho durante todo o dia. E no final do dia, ele ia embora convertido. E a guarda pretoriana ia passando por ali. Todos eles iam sendo evangelizados. E eles iam sendo entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Sabe, isso era motivo de alegria para Paulo. Muitas das vezes, aquilo que deveria ser motivo de alegria, passa a ser motivo de tristeza, quando a nossa visão está desfocada do verdadeiro alvo que é Jesus. Do verdadeiro alvo que é Jesus. E ainda, Paulo ele se alegra. Por quê? Ele se alegra porque o evangelho estava sendo pregado por outras pessoas. Não importava o motivo em que o evangelho estava sendo pregado. Alguns pregavam por contendas, outros pregavam por outra razão, mas o evangelho estava sendo pregado. E Paulo então, ele orava para que o evangelho fosse pregado e vidas se convertessem. E ele estava sabendo de notícias de pessoas que estavam rendendo aos pés do Senhor Jesus. E quando nós temos uma visão focada em Deus, nós nos alegramos por vida estar se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Nós nos alegramos pelas oportunidades que Deus nos dá para nós evangelizarmos e ganharmos vidas para o Senhor, para nós discipularmos, para nós levarmos pessoas ao encontro do Senhor Jesus. E eu te pergunto mais uma vez, qual é o alvo da sua vida? Eu te pergunto mais uma vez, aonde está focado o seu olhar? Para onde você tem olhado nos últimos dias? O capítulo 3 da carta aos Filipenses, a epígrafe deste capítulo, o subtítulo aqui, ou seja, o título do capítulo, ele está dizendo, tudo por Cristo. Será que tudo o que eu faço, tudo o que nós fazemos é por Cristo? Mesmo os nossos trabalhos, que nós achamos que estamos trabalhando para Jesus, será que realmente é Cristo Jesus o objetivo principal das coisas que nós fazemos? O objetivo principal é nos colocar no trono, é nos dar nome, é nos colocar em posição de destaque. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Quando nós estamos em Jesus, quando nós estamos escondidos em Jesus, nossa preocupação é que o nome do Senhor seja glorificado, é que Ele seja conhecido, é que Ele seja visto, é que Ele seja reconhecido, é que Ele seja aceito. Não importa, eu abro mão de todas as coisas, porque Cristo Jesus, Ele abriu mão de toda a glória que Ele no céu, Ele abriu mão de todas as suas prerrogativas, para que hoje eu e você pudéssemos estar nele, viver nele e ter a certeza da salvação. Então, necessário é que nós também abrimos mão hoje daquilo que nos coloca no pedestal, daquilo que nos coloca na plataforma, daquilo que nos coloca no trono, para que Jesus assuma o lugar de destaque na nossa vida. Quando o alvo não é Cristo,
o cristão está fadado a 3 coisas: desânimo, ou seja, frieza espiritual em meio às circunstâncias, porque ele não consegue ver nada de interessante em meio às circunstâncias. Paulo na prisão, ele viu motivo para evangelizar a guarda pretoriana. Ele viu motivo de ganhar vidas para o Senhor Jesus. E muitas das vezes, quando nosso alvo não é Cristo, não basta cantar, meu alvo é Cristo, não basta falar, nós temos que viver esta realidade, Cristo sendo o nosso alvo principal, sendo o nosso foco no olhar. E Paulo, ele deixa isso claro quando ele escreve o capítulo 3. Por isso, quando ele vai para o capítulo 4, ele diz: regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Uma verdade sobre outra. Ele está fazendo com que esta verdade seja colocada em destaque na vida daqueles que iam ler a carta, que iam receber esta palavra. E por isso é uma epístola, porque esta carta não somente ficou lá em Filipos, mas hoje eu e você temos acesso a ela e as mesmas palavras e conselhos dados à igreja de Filipos, hoje ela é dado a mim e a você. Nós estamos sendo nesta noite exortados à alegria, à felicidade, ao regozijo e a viver por Cristo e colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando Cristo não é o alvo principal, o primeiro problema é o desânimo e a frieza espiritual em meio às circunstâncias. O segundo é a discórdia, o desentendimento e a quebra de unidade entre a igreja. O terceiro é uma mente infiel. Porque essa mente infiel, ela está voltada para as coisas da terra. Se você quer ter uma mente fiel, por isso que Paulo, ele diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai. E a paz, antes ele diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então esses 3 problemas aparentemente inocentes. Desânimo, é normal. Desavença, discórdia entre, é coisinha. Vamos relevando esse negócio aí, vamos deixando isso passar em branco. Eu estou preocupado, eu vivo no mundo. Eu tenho que preocupar. Eu não estou dizendo para você tirar a sua atenção das coisas materiais, mas o foco, estou falando do foco principal, é olhar para Jesus. Por isso que Paulo, no capítulo 3, ele diz, olhando para Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para frente, avançando para o alvo, avançando para o alvo. 3 problemas aparentemente inocentes, mas que fazem muito mal ao corpo de Cristo. 3 problemas aparentemente inocentes, mas que fazem muito mal à vida espiritual de qualquer cristão: desânimo, discórdia e mente infiel. Mente cheia de pensamentos das coisas terrenas e nada de Deus. Salomão, escrevendo
Cantares, no capítulo 2, e no verso 15, ele diz assim: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Salomão, escrevendo aqui, eu não estou mudando o foco da mensagem, eu só quero citar aqui e usar o exemplo de Salomão, para que você possa entender o teor da mensagem. Capítulo 2, apanhai-nos as raposas e as rapozinhas. As raposas e as rapozinhas, elas são conhecidas por problemas inocentes, problemas pequenos, aparentemente inocentes, mas que a gente pode varrer para debaixo do tapete. Será que pode? As raposas são pequenos animais, aparentemente inocentes, aparentemente não tem muito problema conviver com elas. As raposinhas, principalmente, que bichinho bonitinho, mas são animais sagazes e difícil de ser capturadas. Por isso que ele diz: apanhai-nos as raposas. São muito espertos. Algumas espécies, elas exalam um mau cheiro através da urina. E quem já morou na roça sabe disso. Às vezes você vai andando por uma estrada e de repente você sente um mau cheiro terrível. E alguém diz: ah, é tal bicho, é gambá, é não sei o que, é isso. Por que eles exalam esse mau cheiro? Para que os cachorros, para que o caçador não consiga seguir, para que o predador não consiga seguir, fica desorientado, o faro fica desorientado, e então nem mesmo outros animais conseguem capturar as raposas. E por isso elas são tidas e conhecidas como problemas inocentes. As raposas, então, elas se alimentam. Hoje pela manhã eu disse que se alimenta de ovos, de flor, de semente e frutos. Aqui isso significa, esses elementos, eles são os principais símbolos da fertilidade e da renovação de vida. Quando esses elementos são destruídos, o ciclo da vida também é destruído. As 3 raposinhas chamadas desânimo, discórdia entre os irmãos e infidelidade, eles também destroem. Não destrói grandes coisas, mas destroem coisas importantes na vida de uma pessoa. Por isso que Paulo, ele escreve então aqui a carta aos Filipenses, e ele alerta com relação a esses problemas. E ele cita essas 2 mulheres, Evódia e Sintique. Eram mulheres cooperadoras da obra, pessoas que trabalhavam muito, mas que estavam com seu foco nas coisas terrenas. No seio da igreja, esses problemas, na vida familiar, na vida espiritual, na nossa vida, o ciclo da reprodução precisa estar ativo. Na vida da igreja, na vida da célula, na sua vida espiritual, precisa haver
reprodução para que haja multiplicação. E fomos chamados para crescer e multiplicar. Eu quero dizer para você que a unção de Deus sobre a sua vida, a unção de multiplicação, já foi dada quando o Senhor te criou. E estas 3 raposas querem destruir, querem comer a semente da multiplicação, a fertilidade que há na sua vida, a fertilidade espiritual, a fertilidade que Deus colocou na sua vida. E não somente na vida espiritual, na vida familiar, na vida material. Não pode haver desânimo, não pode haver discórdia, não pode haver infidelidade. Esses são os sinais vitais da vida espiritual. Os sinais vitais da vida material, de um corpo material. É frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Mas a pressão, os sinais vitais da vida espiritual é ânimo, esperança, unidade ou ausência de desentendimento. E por fim, fidelidade. Os sinais vitais da vida espiritual não podem estar comprometidos. Se eles estiverem comprometidos, o corpo está doente. Há algo errado. E quando nós estamos doentes, quando nós temos alguma dor. Eu citei pela manhã, quando você tem uma dor de cabeça, você não pode acostumar com essa dor de cabeça. Você até pode tomar ali um remédio, um analgésico, mas ela não pode persistir. Se ela persistir, você tem que ir ao médico para saber por que está havendo aquele desconforto e aquela dor. E o desânimo, a discórdia, a infidelidade é como uma dor. É como algo que está doendo. E isso prejudica o desempenho espiritual da vida da igreja. O desempenho espiritual da minha vida particular. O desempenho particular, ou o desempenho da nossa vida em família. Esses sinais, quando eles começam a prejudicar, é sinal de que precisamos de cura. É sinal de que precisamos ir ao médico. Quando a alegria do viver espiritual se vai desaparecendo, é sinal que você está doente espiritualmente. É sinal que eu estou doente espiritualmente. A nossa alegria espiritual, ela precisa de manutenção. E eu quero te convidar nesta noite a examinar, fazer um autoexame da sua vida. O que tem roubado a sua esperança? O que tem roubado a sua alegria, o seu prazer de servir a Deus, o seu prazer de estar na casa do Senhor, o seu prazer de adorar, de ler a palavra, de orar, de servir ao Senhor com os seus cânticos, servir aos irmãos, servir à comunidade, o que tem roubado da sua vida? O que tem tirado esta alegria? Quando a alegria do viver cristão enfraquece, é sinal que precisamos ir consultar o doutor Espírito Santo, para que ele faça um diagnóstico espiritual, através da sua palavra, para identificar qual a raposinha, qual vírus está atacando a nossa vida. O diagnóstico espiritual detecta a presença de algum vírus que está destruindo, que está adoecendo, e o Espírito Santo irá te encaminhar a um tratamento.
Ah, mas será o que é? Uma campanha de 9 semanas, 9 dias e isso e aquilo. O Espírito Santo irá te encaminhar, Ele irá receitar a você um remédio que só Deus pode curar. Ele vai ofertar, vai te receitar o bálsamo de Gileade para curar as feridas. E quando eu digo no bálsamo de Gileade, essa expressão, ela representa a cura que só Deus pode fazer através do seu Espírito, na vida, no coração, no interior de uma pessoa. E hoje eu quero dizer para você que o bálsamo de Gileade está à disposição daqueles que estão recebendo um diagnóstico de doença espiritual na sua vida. E hoje à noite você pode sair daqui curado e liberto em nome do Senhor Jesus e com seu ânimo revitalizado em nome de Jesus. Ele vai te receitar o chá da raiz de Jessé. Este chá, ele mata o vírus maldito que está destruindo a vinha. Quem é? Que chá é esse? Quem é a raiz de Jessé? A raiz de Jessé é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Jesus Cristo, só Ele pode matar e destruir esta raposinha. Ele pode amarrar, Ele pode manietar, Ele pode entrar na casa do valente e amarrar a raposinha e tomar dele tudo aquilo que ele roubou e restituir a você. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. As raposinhas sejam expulsas, é preciso que Jesus assuma o controle da minha e da sua vida. Preencha os espaços vazios que estão na nossa vida. Espaço tomado por coisas da terra, terrenas, que trazem sujeiras e alguns vírus. Mas hoje à noite, Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua família. Jesus quer entrar no seu lar. Jesus quer entrar no seu trabalho. E Ele quer assumir todos os espaços. Assumir o domínio de todas as coisas. E ser o primeiro na sua vida. O Espírito Santo vai também te receitar um exercício espiritual. O exercício espiritual, desfocar a visão das coisas materiais e voltar o olhar para Jesus. Desfocar o olhar do homem. Enquanto você está olhando para o homem, Jesus está dizendo assim: ei, olha para mim. Enquanto eu estou focado no defeito das pessoas, achando que eu sou melhor, Jesus está dizendo: olha para mim. E quando eu olho para Jesus, eu vou entender que eu sou um miserável e que preciso de Deus na minha vida. E que preciso que Ele assuma a minha vida, o controle da minha vida. Quando eu fico olhando para as pessoas, eu vou dizer ao defeito. Eu não faria desse jeito. Eu não faria assim. Eu vou criticar. Eu vou achar que eu sou melhor. Mas quando eu olho para Jesus, eu vou dizer: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida, porque senão eu vou morrer. Ai de mim, porque eu vou perecer. Ai de mim. Assim como Isaías no capítulo 6,
vou perecendo, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Se o Senhor não for comigo, eu morro, eu desapareço. E o resultado disso será a cura espiritual para a sua vida. Quando nós desfocamos, nós vamos dar mais valor nas coisas espirituais, as coisas materiais, nós vamos perceber que elas são passageiras. Mas as coisas espirituais, elas são eternas. E hoje eu e você não somos mais passageiros, nós somos eternos, porque nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que passarmos pela tumba, ainda que passarmos pela sepultura, ela não vai nos segurar, porque haverá um dia em que esta sepultura irá abrir, e eu e você ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre, para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Aleluia! O resultado disto é uma vida espiritual saudável, é a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando os nossos corações e os nossos pensamentos. O resultado disto é a alegria de viver por Cristo Jesus. Os problemas materiais, as perseguições, as tribulações, elas serão motivos de alegria. Enquanto as pessoas que não têm a sua vida focada em Jesus, os problemas materiais é motivo de briga, é motivo de discórdia, é motivo de suicídio, é motivo de dar cabo às amizades. A vida espiritual, a alegria espiritual, ela é motivo de nós fixarmos na nossa mente algumas verdades. A primeira verdade, você e eu, ou eu e você, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito. Como filhos de Deus, faço parte da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa, sou propriedade exclusiva de Deus. Como filho de Deus, nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo, ninguém pode te condenar, porque você está em Cristo Jesus. Agora toda a condenação foi lançada no mar do esquecimento, porque em Cristo Jesus, eu e você somos pessoas novas, lavadas e remidas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma verdade que nós não podemos esquecer, quando nós estamos curados, que nós temos um representante no céu, Jesus Cristo. Ele nos representa na presença de Deus, na presença do Pai. Ele é o nosso representante. E se Ele é o nosso representante, nós o representamos aqui. Nós precisamos viver o Evangelho aqui. Nós precisamos viver para que as pessoas olhem para nós e comecem a seguir os nossos passos, ler a Bíblia na nossa vida, aprendendo conosco aquilo que nós recebemos e ouvimos e vimos na fidelidade dos nossos irmãos, na fidelidade de Jesus. Também viveremos, e o Deus de paz será conosco. Outra verdade que vai ficar latente na nossa mente, cheia de Deus, que eu ressuscitarei, que você ressuscitará com Cristo, seu corpo será transformado em um corpo incorruptível, Romanos 8:11, 1 Coríntios 15, 51 e 54. Outra verdade, o arrebatamento será para a nossa geração.
será para mim e para você. O arrebatamento é algo que Deus preparou para nós. Nós participaremos dele. Nós subiremos ao encontro de Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero dizer uma coisa. O povo de Israel ficou no Egito. Viveram bem, ficaram ricos, negociavam, e estavam ali negociando, estava tudo bem. Eles nem queriam sair do Egito mais, porque tudo estava bem. Os faraós que governavam o Egito, eram os iquisos, e os iquisos eram parentes próximos do povo hebreu. Então os faraós iquisos, eles facilitavam as coisas para o povo estar na terra, para eles viverem bem. Os melhores lugares eram deles. Mas houve um dia em que os faraós da terra venceram os faraós iquisos e os expulsaram do Egito, e os faraós da terra começaram a governar. E a partir do momento em que assume um faraó do Egito, um faraó egípcio, eles começaram a fustigar o povo, eles começaram a maltratar, e aquele povo passou a ser, a partir de então, eles passaram a ser escravizados. Mas tudo aquilo era Deus fazendo para que eles não ficassem com o coração no Egito e tivessem desejo de sair daquela terra e fosse para a terra prometida. Muitas das vezes, amados, nós estamos confortáveis em algum lugar, nem estamos lembrando de Deus, mas Deus, Ele nos tira da zona de conforto, Ele tira os iquisos, Ele tira aquelas coisas que nos dá conforto, para que nós tenhamos desejo de ir para o céu, para que nós desejamos ser arrebatados, para que nós desejamos aquilo que Ele prometeu para nós, a promessa celestial para a nossa vida. E hoje à noite, eu quero dizer algo para você, que o arrebatamento é uma realidade, e nós como cristãos precisamos aguardar e desejar. Tem crente que quando fala em arrebatamento, ele fica com medo, ele tem medo, mas a igreja apostólica, a igreja primitiva, na hora da bênção apostólica, depois quando os cultos terminavam, eles respondiam à bênção apostólica da seguinte forma: Maranata. Eu acho que você não entendeu. Sabe o que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Isso tem que estar latente na nossa mente. A volta de Jesus, desejo no nosso coração, porque o que Ele tem para nós lá é muito melhor do que tudo de bom que tem nessa terra, porque lá é eterno, as coisas aqui é passageira, acaba com a vida, acaba de acordo com que a vida vai passando. Mas eu quero dizer para você que o céu, aquilo que Ele tem, as promessas celestiais que Ele tem para nós é eterno, e o dia que nós estivermos com Ele é para sempre, para sempre, para sempre. Seremos semelhantes a Jesus, receberemos um corpo incorruptível. Você que é cego, você passará a ver. Você que é manco, é coxo, você não terá mais esta deficiência. Você que é feio será bonito. Você que está doente será curado. Você que já está de meio-dia para tarde como eu, receberá um corpo novo, um corpo eterno que durará para sempre. Eu encerro dizendo: não deixe as raposinhas comer a sua vinha. Não deixe as raposinhas comer a sua vinha espiritual. Não deixe que a tristeza
por ter perdido alguma coisa material, tome conta do seu coração, mas troque pelo regozijo e a alegria de que o seu nome está escrito no livro da vida. Nossa vida é orientada não pelos padrões da terra, mas pelos padrões do céu. A nossa vida é orientada não pelo conselho humano das pessoas. A nossa vida é orientada não pelo comentário dos comentaristas políticos, dos comentaristas econômicos, dos comentaristas de segurança. A nossa vida está segura nas mãos do Senhor Jesus. Por isso a nossa vida ela é orientada pela palavra de Deus. Hoje à noite, eu digo a você que todos os remédios que está à sua disposição, a dor, a amargura, o casamento acabando, destruindo, a amizade indo embora, o desentendimento entre os irmãos, o desconforto entre as pessoas, pode acabar agora, se você quiser. E você vai sair daqui regozijando na presença do Senhor. Você vai sair daqui regozijando em Deus, porque você sairá com uma certeza que pode tudo aqui acabar, pode o dinheiro acabar, pode a sua liberdade acabar, pode você for fustigado, pode você perder o emprego, pode você perder um ente querido, pode você passar por um momento difícil na sua vida, mas uma coisa é certa: você não perderá o céu, você não perderá o que te reserva no futuro em Cristo Jesus. As pessoas são passageiras, os amigos são passageiros, o dinheiro acaba, a traça, a ferrugem consome as coisas materiais, mas a nossa coroa, o nosso galardão, esse ninguém pode tomar, esse ninguém pode roubar. O ladrão rouba as coisas materiais, mas as coisas espirituais, se você estiver em Jesus, nada, 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 ninguém vai te tomar. E hoje à noite, eu te convido a ficar de pé onde você está. Já estamos caminhando para os momentos finais, mas antes, eu quero orar com você. Eu te convido neste momento a fechar os seus olhos, onde você está. Coloque uma das mãos em cima do seu coração agora. E com muita fé, e com vozes de muitas águas, voz forte, voz de vencedor, não de derrotado, mas voz de quem expulsou as raposinhas, voz de pessoa animada, voz de pessoa esperançosa. Você vai orar e repetir comigo estas palavras. Ore comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Eu reconheço a minha impotência diante das dificuldades. Eu reconheço que não sou capaz
de gerar a minha salvação. Não há nada que eu faça que vai me dar a salvação. Somente o Senhor Jesus pode perdoar os meus pecados, limpar os meus pecados, fazer de mim uma pessoa nova. Por isso, Jesus, eu te peço, perdoe os meus pecados. Entra na minha vida, assuma o controle da minha vida. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Me dê certeza de salvação. E eu, Senhor, que um dia andei nos seus caminhos e me desviei, hoje eu volto arrependido. Me receba de volta, Senhor. O filho volta ao lar. Coloca anel no meu dedo. Me dê vestes novas. Coloque sandália nos meus pés. Me receba de volta. O filho volta ao lar. Glória a Deus. Feche os olhos onde você está. Continue com seus olhos fechados. Eu gostaria de, nesse momento, perguntar se há entre nós alguém que fez esta oração comigo e se identificou com ela. Você que orou e ainda não tinha orado desta forma, hoje você orou comigo. E você disse: esta oração é para a minha vida. Esta oração é minha. Eu quero perguntar, se você está aqui conosco nesse auditório, eu te convido a levantar uma das suas mãos. Onde você está agora? Levante uma das suas mãos. Eu quero te conhecer. Eu vejo mãos levantadas. Eu quero te encorajar a levantar a sua mão. Jesus, Ele não levantou a sua mão para você apenas, mas Ele abriu os braços na cruz do Calvário e te assumiu publicamente. Eu quero convidar você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, venha aqui à frente. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Sai do seu lugar. Você que levantou a sua mão, eu quero orar por você. Um dia eu fiz isso. Eu era ainda criança. Eu tinha pouca idade. E eu vim à frente assim como você. Eu vim à frente assim como você. Com pouca idade. Mas eu sabia o que estava fazendo. Eu dava minha vida para o Senhor. Mais de 50 anos já se foram. E eu tenho vivido. Eu tenho desfrutado da presença de Deus na minha vida e da certeza de salvação. Lutas, dificuldades eu sempre tive, mas todas as lutas eu tive vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar por você, para que seu nome seja escrito no livro da vida, para que Jesus entre na sua vida. E se alguma raposinha está comendo na sua vinha, Jesus haverá de amarrar e expulsar esta raposinha da sua vida. Ela será expulsa em nome do Senhor Jesus, porque Jesus vai entrar. Ele já entrou na sua vida. E hoje você receberá o Espírito Santo na sua vida. Se você está voltando para a casa de Deus,
para os braços do Pai. Eu quero dizer para você que há uma festa no céu, para você que está voltando, para você que está chegando, há um banquete espiritual neste momento. Eu quero orar por vocês, querido Pai Celestial. Eu apresento esta tua filha que agora se rende na sua presença, rende aos seus pés. Senhor, em nome de Jesus, entra nesta vida, escreva esse nome no livro da vida, dá certeza de salvação, de vida eterna, dá certeza, Senhor Deus, de que ela será vitoriosa na vida espiritual, que a partir de hoje ela possa desfrutar da companhia saudável do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a sua filha. Pai, eu oro pelo teu filho neste momento e declaro sobre ele a sua bênção, a sua graça. Senhor, que o teu nome seja glorificado e exaltado na vida dele, Senhor. Que o teu nome, Senhor Deus, seja conhecido na vida dele. Escreva esse nome no livro da vida, transforma esta vida, dê uma nova vida, Senhor, ao teu filho, e que a partir de hoje ele possa desfrutar da companhia inseparável do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, escreva esse nome no livro da vida, Senhor. Dê certeza de salvação em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou contar até 3. Vocês irão se virar e vai conhecer uma família que está esperando para abraçá-los, para caminhar com vocês, para ajudar vocês na caminhada da fé, para estar na companhia até a volta de Cristo Jesus. Amém? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aplaudam ao Senhor Jesus. Mais forte, aplaudam a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quer falar mais alguma coisa? Pode encerrar, né? Amém? Vamos receber a bênção apostólica. Eu gostaria que você, e quero desejar a você, e orar para que você tenha uma semana abençoada e diferente das demais semanas. Com a mão estendida. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, e a doce comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus na face da terra, seja com você, com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Uma semana abençoada, vai em paz, em nome de Jesus.